Estamos começando mais um programa Verdade Absoluta. Assim como todos os sábados nós temos esse programa no nosso canal no YouTube. E peço que vocês se inscrevam no nosso canal, dê um like, um joinha aí se você gostou do nosso programa, ok? Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal Verdade Absoluta com o professor Juscelino Maciel. E iniciando o nosso programa agora, nesse instante, nós queremos pedir a nossa convidada, a nossa irmã Patrícia, que ela faça a sua pergunta, onde nós vamos primeiro abordar o assunto que hoje nós vamos comentar, que diz a respeito da formação da criação do Éden, da criação do homem, da criação da mulher. E antes da criação do homem, o que aconteceu? É isso que nós vamos hoje falar no nosso programa de hoje, Verdade Absoluta. E eu peço à nossa irmã Patrícia que ela possa fazer a sua pergunta, onde vai iniciar o nosso assunto de hoje. Pois não, irmão. Então, antes da pergunta, eu faço uma colocação no livro de Gênesis, capítulo 1, versos de 1 a 3, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí eu pergunto ao irmão: como foi criado esses céus e essa terra, irmão? E o Éden? Adão foi colocado no Éden? Bom, explicando a pergunta que foi feita pela irmã Patrícia, veja bem, a formação do Éden. A Bíblia diz, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Aí é o primeiro assunto. Ponto final. E depois, continuando na sequência, e a terra era sem forma e vazia. Mas voltando para o versículo 1, Deus criou primeiro os céus e a terra. E findou. Ponto final. Mas por que a terra, na sequência, era sem forma e vazia? Porque antes, é o que deixa claro a palavra, que antes Deus tinha feito a terra, até porque Deus, ele não faz nada disforme. Deus faz as coisas perfeitas, tudo que ele faz é perfeito. E viu Deus que era bom. Assim como ele fez a terra, ele deu uma forma à terra, e a terra não era vazia. Deus não faz nada vazio, mas nos leva a crer que esse princípio houve um intervalo em que algo aconteceu e a terra se tornou sem forma e vazia. Por isso que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É o que a palavra nos deixa bem claro para todos nós que entendemos bem a palavra. A formação da terra, com tudo de bom que ela tinha, e sim veio a formação do Éden na terra. Por que a terra ficou sem forma e vazia? Houve nesse intervalo algo destrutivo, algo destruidor, que ela se tornou sem forma e vazia. Porque nós vamos saber. Agora pedindo a nossa irmã Patrícia que ela leia Ezequiel 28, 13 a 19. Que diz assim: estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o início em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura,
Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Bem, vamos explicar. A palavra deixa-nos claro aqui que Deus, no princípio, criou os céus e a terra, colocou tudo de bom na terra, assim como hoje existe. Ele fez no princípio todas as coisas e colocou este ser, que acabamos de ouvir a leitura, que está lá em Ezequiel 28, de 13 a 19, que era um querubim. Hoje nós conhecemos esse ser como diabo, Satanás. Ele era um ser perfeito. Deus o criou e colocou ele no Éden. Ele foi colocado como algo precioso, perfeito, belo. Assim como o texto diz, ele era perfeito, belo. Ele levava a luz, até porque essa palavra vem do latim Lúcifer, que do latim quer dizer aquele que leva a luz, aquele que brilha, aquele que carrega o esplendor. Ele era. Mas como houve essa desobediência e ele se tornou um rebelde sem causa, houve uma destruição no momento em que ele se tornou rebelde. Ele criou um motim, ele se levantou contra o próprio Deus, que agora nós vamos entender isso, e ele foi precipitado para a terra, de onde ele morava, que morava no Éden. O Éden foi feito no princípio para ele. O Éden não foi feito para Adão no princípio, foi feito para ele. Ele não estava só. A palavra deixa bem claro que ele carregava consigo, estava ao seu serviço. Até essa parte dos anjos do céu, Deus tinha colocado ao seu serviço. E ele era belo, perfeito, era um querubim ungido, um arcanjo protetor, e se rebelou, levou consigo até essa parte dos anjos que estavam ao seu serviço e foi precipitado para a terra, onde houve essa destruição e a terra se tornou sem forma e vazia. E ele perdeu o corpo, porque até nós vamos explicar, ele possuía um corpo, assim como nós temos os nossos corpos, ele também tinha o seu corpo, e os anjos que com ele estavam também possuíam corpos e foram destruídos, ficando somente em espírito. Ainda hoje permanece, o diabo permanece em espírito. E é o que nós vamos continuar na nossa leitura, pedindo para que Patrícia leia aí Isaías 14, de 12 a 15. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ô irmão, eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Então o irmão diz, Satanás foi expulso de onde? Ele foi expulso do céu? Ele se rebelou no céu, irmão? Onde houve essa rebelião que a gente entende que nos é ensinado? A rebelião verdadeira aconteceu aonde? No céu ou no Éden? Outra coisa, o Éden é o conhecido paraíso, que algumas pessoas falam? Olha, explicando bem, até porque nessa linha de segmento, muitos pregadores da palavra de Deus se perdem. Muitos pregadores, talvez um pouco mais de conhecimento apurado das escrituras ou teológico, faz com que as pessoas muitas vezes se percam quando afirmam que Satanás estava no céu, ele se rebelou no céu de Deus, que não é verdade. Aí é a falta simplesmente de conhecimento. Vocês erram porque não conhecem a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bem, Satanás, que era antes de ser Satanás, era Lúcifer, do latim, que quer dizer o que brilha, o que leva a luz, ele não habitava o céu e nunca fez parte do céu. É o que a palavra vai nos mostrar. Satanás, o querubim ungido antes de ser diabo,
que era Lúcifer, nunca foi ao céu e nunca esteve no céu de Deus. Até porque a palavra deixa bem claro que tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Então nós sabemos que há, segundo a palavra, 3 céus. Satanás, ele nunca foi no céu de Deus, nunca colocou seu pé no céu de Deus, é o que nós vamos provar pela palavra. Ele habitava a terra foi feita para ele. Antes que Adão viesse a existir, Lúcifer habitava a terra, habitava o paraíso, habitava o Éden. O Éden era o paraíso. Ele habitava lá. O texto deixa bem claro, e nós acabamos de ler, subirei às mais altas nuvens. Ora, só sobe quem está embaixo. Quem está em cima não há necessidade de subir. Se ele estava no céu, por que ele ia subir? Estavas no Éden, é o que o texto diz. Estavas tu no Éden, jardim de Deus. Até porque o Éden, irmãos, era um lugar de habitação dele e também um lugar de santidade, onde Deus, na viração do dia, no final do dia, vinha conversar com ele, vinha ouvir a sua música, porque ele era um maestro, muito dotado em habilidades musicais, e tinha os seus músicos, e Deus vinha ouvi-lo todos os dias, assim como também vinha ouvir Adão. Depois, lá na frente, Deus também vinha falar com Adão na viração do dia, é o que o texto da palavra nos deixa bem claro. Então, Lúcifer nunca habitou o céu e nunca colocou os seus pés e os seus anjos que com ele estavam no céu. Nos céus de Deus ele nunca entrou, nós vamos mostrar pelo texto da palavra. Então, irmã, e vocês que nos ouvem, Satanás nunca esteve no céu, é o que deixa a palavra bem claro para nós. Ele nunca entrou nos céus de Deus. Muito embora, tendo poder, ele podia passear, ele podia estar em muitos lugares, mas nunca no céu de Deus, porque o céu de Deus são impenetráveis, e deixa bem claro o texto da palavra quando diz: no céu não entra pecado e nada que contamine. Ele não podia se rebelar no céu, porque o céu de Deus não é lugar de pecado, e no céu de Deus não entra pecado e nada que contamine. Imaginou o céu santo de Deus, Deus 3 vezes santo, permitir que o pecado se originasse de desobediência, de mente perdida, poluída, de pecado? Não poderia isso acontecer. E outra coisa, os céus de Deus jamais comportariam o pecado e a desobediência de Lúcifer, porque eu vos pergunto, quem tentou a Lúcifer? Os homens hoje são tentados pelo diabo, mas quem tentou o maligno é o que nós vamos entender agora nesse assunto que estamos falando. O querubim de luz habitava num corpo físico. Ele não era espírito, ele tinha um corpo, uma matéria como eu e você tem uma matéria. Tinha corpo sim. A palavra do grego, je, essa palavra grega, je, denota um sentido de ele era uma epifaneia, brilhava, era luz, tinha um corpo. Ele não era espírito. Satanás não era espírito, ele tinha uma matéria palpável, um corpo como nós temos. E eu gostaria de continuar pedindo à nossa irmã Patrícia que leia aí 1ª Epístola de João 4:12, que nós vamos aqui mostrar que Satanás, além de ter uma matéria, ele habitava no mundo físico, no mundo palpável, material, até porque a palavra epifaneia, do grego, quer dizer um lugar onde se pode ver, se pode tocar. Não era um lugar espiritual, e sim um lugar material. 1 João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Bom, se ninguém jamais viu a Deus, como Satanás podia habitar os céus e ver a Deus? Você imagine, porque Deus sabia a natureza do diabo e jamais permitiria que ele habitasse os céus de Deus, porque é um lugar santo, 3 vezes santo, é o Senhor Deus, e jamais permitiria que o diabo habitasse a sua esfera de santidade, porque já sabia na sua natureza
porque a sua natureza, desde o princípio, era pecaminosa, como diz o texto, que ele nunca se firmou na verdade e sempre foi homicida desde o princípio. E continuando a nossa leitura, eu gostaria de complementar, pedindo que a nossa irmã Patrícia lesse aí Evangelho de João 1:18. E só para acrescentar um pouco, irmão, o próprio Evangelho de João que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E no verso 18, que também diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, o Verbo, que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus nunca foi visto por ninguém. O diabo, que antes era Lúcifer, que antes era querubim ungido, nunca jamais pôde ver a Deus. Porque Deus conhecia a sua natureza e ele não podia habitar na habitação do Todo-Poderoso, até porque ele já tinha uma natureza pecaminosa, porque o texto diz que ele nunca se firmou na verdade e desde o princípio ele já tinha a natureza de pecador e criminosa. Então, ele não habitava os céus de Deus, isso eu deixo bem claro para que depois alguém não ande dizendo que o diabo se rebelou do céu, porque jamais poderia acontecer uma rebelião, até porque foi o primeiro golpe de Estado que nós temos notícia. Foi ele quem deu. Um rebelde, um motim, um rebelde sem causa, que resolveu aqui na terra, que era o lugar da sua habitação, que era o Éden, se levantar contra o Todo-Poderoso, sendo ele criatura e não criador, só que quebrou a cara e se deu mal. Gostaria que, complementando também, no assunto que estamos falando, o Evangelho segundo João 3:13. Que diz: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, não precisa-se mais dizer nada. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para os nossos ouvintes. Muitos pregadores anunciam, e até através de louvores, iremos morar no céu. Nós não iremos morar no céu. Os céus de Deus são céus impenetráveis, inacessíveis. Assim como Lúcifer, antes de ser diabo, não pôde penetrar, imagine eu e você penetrar os céus de Deus. Os céus de Deus são moradas de Deus. Não é morada de ninguém mais. Nós teremos um lugar de habitação, que a palavra deixa bem claro, lá em Apocalipse, que é a Nova Jerusalém. Nós iremos habitar esta cidade, estaremos no paraíso que Deus tem preparado para as bodas do Cordeiro, que isso é outro assunto que traremos lá na frente, as bodas do Cordeiro, mas não será no céu de Deus. Então, vamos deixar essa ideia que não tem fundamento de dizer que vamos morar no céu com Deus. Não vamos morar no céu com Deus. Iremos morar na cidade santa Nova Jerusalém. Estaremos no paraíso com Jesus. Depois do arrebatamento da igreja, estaremos sim com ele nas bodas do Cordeiro, que seria ou será o casamento da igreja com Jesus. Mas nos céus de Deus, não, porque os céus de Deus são impenetráveis. É isto que nos deixa claro a palavra. Ninguém jamais viu a Deus, disse João. Mas continuando, vamos para o Evangelho segundo João 3:31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aquele que vem da terra, é terreno. Quem estava na terra? Lúcifer. O querubim ungido transformou-se em diabo, tornou-se Satanás. Ele era terreno. Ele tinha um corpo físico. Ele não podia ser espiritual, porque quem vem do céu é superior. Imagine só você dizer que Satanás habitava o céu. Em outras palavras, você está dizendo que ele era superior. Não pode. Ele era terreno e permanece hoje com um espírito sem uma matéria, porque perdeu a matéria com a sua desobediência, segundo o texto que nós lemos em Isaías, que diz que ele perdeu a matéria quando Deus fez sair dele um fogo destruidor e o tornou em cinzas. E Ezequiel, que também vai mais distante,
onde ele foi precipitado para as regiões inferiores da terra. A palavra, meu irmão, Deus não aboliu o poder do maligno com a sua desobediência. Isso a gente quer deixar bem claro. Até porque Deus não se arrepende do que faz. Costumamos dizer, Deus não se arrepende, nem é filho do homem para que minta. Porque aquilo que ele dá, ele não toma. O inimigo, ele não perdeu o seu poderio, ele permaneceu com o seu poder. Ele permaneceu com tudo, que só perdeu uma coisa, a matéria, porque a matéria dele era física, tornou-se espírito, mas o seu poder permanece como era antes. Eu gosto da palavra grega que diz o seguinte: katagésio, que é do grego, quer dizer abolir, pôr de lado, ou aniquilar o poder, ou o poder total. Essa palavra katagel, do grego, não quer dizer que Deus tenha tirado o seu poder. Ele permanece. E outra palavra do grego, que quer dizer pleoma, ou seja, plenitude, ele continua com a sua plenitude, com o seu pleoma. Tudo que ele possuía antes, ele continua possuindo. A única coisa que ele perdeu foi sua matéria, o seu corpo físico, porque foi desobediente, mas o que ele possuía em poderio continua. Até porque o arqui-inimigo de Deus e está acima de todos os anjos e está acima de todas as criaturas da terra. É assim o maligno, que não habitava os céus e nunca entrou no céu e nunca morou no céu. E quando se rebelou, ele saiu da terra e foi ao encontro do trono do Todo-Poderoso para assumir o seu lugar, só que quebrou a cara porque ele encontrou uma turma que estava preparada, com certeza Miguel e seus anjos, que o combateram, segundo nos diz o texto, e o próprio Jesus se refere a ele. Mais na frente nós vamos falar sobre esse assunto. E eu gostaria de continuar falando sobre... Tem alguma pergunta sobre a questão do maligno, de Lúcifer? Primeiro, Lúcifer. Por que Lúcifer? Depois Satanás. Qual a diferença, irmão, entre Lúcifer e Satanás? Diabo. São palavras que a gente encontra na Bíblia e que muitas vezes a gente pode estar usando da forma errada. O irmão poderia esclarecer qual a diferença? A palavra Lúcifer é uma palavra que você não vai encontrar nas Sagradas Escrituras, até porque ela descende do latim, quando teve algumas mudanças que os beneditinos e os frades e os monges católicos romanos acharam de fazer essa colocação, dando esse nome ao tentador. Lúcifer, do latim, aquele que brilha, aquele que é a luz, que carrega a luz. Mas o texto deixa bem claro que ele era isso mesmo. Era o querubim ungido, cheio de luz, que carregava a luz. Isso do latim, Lúcifer. Diabo, porque vem da palavra espanhola, diablos, tentador, maligno, que vem de malignidade, aquele que tenta, aquele que está ferozmente tentando arruinar a vida das pessoas. Satanás, porque é tentador. Então, esses termos que são dados, adjetivos, ao nome do maligno, é tudo uma coisa só. Tanto faz ser diabo ou diablos, como Satanás, como tentador, é tudo a mesma coisa. No fundo, ele é o arqui-inimigo de Deus, aquele que persegue o homem ferozmente, aquele que tem ódio do homem, porque o homem assumiu a posição que antes ele tinha, e ele perdeu, e Deus colocou outra pessoa na sua habitação e no seu lugar, inferior a ele, tendo maior primazia, já que ele era poderoso, e o homem, nós não somos poderosos, e ele não consegue enxergar isso. Fazendo uma colocação, irmão. Então, o irmão está dizendo que depois da queda de Lúcifer, foi que veio a vida do homem, que surgiu o homem. É isso?
Com certeza, depois da queda de Lúcifer, que ele foi colocado fora do jardim do Éden, Deus refez, restaurou de novo, uma nova terra, fez tudo de novo, fez um novo paraíso, porque tudo ficou destruído com a sua queda. Imagine só, Jesus disse que viu Satanás caindo, está lá em Lucas, nós vamos ler esse texto, caindo como um relâmpago e arrasta a sua cauda. Lá em Apocalipse está escrito que ele arrasta a terça parte das estrelas do céu. As estrelas aqui têm uma conotação de anjos, então ele carregou consigo a terça parte daqueles que estavam ao seu serviço. Não é que ele tirou do céu, esses anjos já estavam ao seu serviço, ele simplesmente seduziu-os e levou consigo e foi precipitado de cima para baixo, ele e os demônios, que se tornaram demônios. O Lúcifer, que era o que carregava a luz, se tornou diabo, e os anjos se tornaram demônios, perderam os seus corpos e se tornaram demônios, e hoje são espíritos que estão povoando as regiões celestes, as partes superiores, assim como nos diz o apóstolo Paulo. No lugar dele, com a sua desobediência, Deus restaurou a terra, fez uma nova morada e colocou o homem que Deus criou, fazendo do pó da terra, colocou o homem no mesmo lugar, no Éden, no jardim de Deus, no paraíso, onde Deus antes estava vindo visitar. Lúcifer vinha constantemente na viração do dia, ele vinha ter a palestra, o diálogo, a conversa, seria uma conversa de adoração do querubim com ele, ou seja, de Lúcifer com ele. Havia uma harmonia entre os dois, até que se encontrou iniquidade no coração dele, porque ele já tinha um coração perverso e maligno, e aí houve esta separação, ele foi expulso e Deus construiu tudo de novo e colocou o homem, Adão, no Éden e passou a habitar no lugar que antes era de outro. E Deus disse uma coisa interessante, que a palavra diz: Deus colocou o homem no Éden para que ele não só cultivasse, mas também guardasse. Aí eu pergunto, guardasse de quem? Deus mandou Adão guardar o Éden de quem? Só havia Adão e Eva. Por que ele ia guardar? Porque já havia alguém espreitando o território e ele mandou Adão se tornar esperto e guardar. Adão deu um vacilo, é lógico, e a gente sabe pelo texto que Adão não guardou coisíssima alguma e deu um vacilo, caiu semelhante, Lúcifer também havia caído. Deu para entender? Agora eu gostaria que a irmã lesse aí Gênesis 2, de 7 a 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Plantou um jardim, colocou o homem que havia formado. Mas embaixo, Deus mostra que o homem devia não só habitar aquele lugar, que era um lugar de habitação, e um lugar de adoração, porque era o único lugar que Deus podia ter contato com o homem. Era um lugar santo. A terra era vasta, é grande, como nós sabemos, mas Deus só ia para aquele lugar, porque era um lugar de adoração, de habitação, um lugar santo, onde Adão habitava. Aqui o homem prefigura a imagem e vontade de Deus, o homem. O homem é a imagem de Deus, assim como Lúcifer era algo que trazia uma conotação como se fosse o próprio Jesus, até porque ele é chamado de estrela da manhã. O texto de Isaías deixa bem claro que chama ele, Lúcifer, de estrela da manhã, estrela da alva. Esse título só foi dado a Jesus. Então ele prefigurava como se fosse um filho, assim como o Senhor Jesus. E agora, depois da desobediência de Lúcifer, do querubim ungido, Deus coloca o homem.
E o homem agora passa a prefigurar a imagem do próprio Deus, assim como Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é a imagem de Deus. E Deus coloca o homem para viver em harmonia no paraíso. O homem devia guardar o lugar de sua habitação. O homem era imortal. Muita gente não sabe, mas Deus fez o homem imortal. O homem não morria. O homem não adoecia, o homem não envelhecia, o homem era eterno e tinha a mesma eternidade de Deus. Porém, Deus deixou bem claro e disse a Adão: olha, você tem a sua habitação, tudo você tem de graça, você não precisa fazer nada, tudo é gratuito para você. Assim como hoje nós temos salvação de graça. Muito embora tem gente que quer sempre fazer um arrumadinho, um ajeitadinho, porque acha que a salvação essa salvação é muito fácil, eu tenho que perseverar, eu tenho que dar dízimo, oferta, eu tenho que jejuar, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que subir o monte. Não é nada disso. Adão tinha tudo de graça. Deus deu de graça. Deus não disse a Adão: você tem que suar, você tem que se acabar, você tem que plantar. Não. Deus deu tudo a ele. Mas o homem jogou fora. Por quê? Porque o homem era eterno, mas Deus condicionou o homem, o condicionou a uma situação. A sua eternidade, Adão, depende da sua obediência. Enquanto você for obediente, Adão, isso é, aqui é genérico, homem e mulher. Enquanto você for obediente, você tem eternidade. Agora, no dia que pecar, vai morrer, vai perder a eternidade, vai envelhecer, vai adquirir maldição e vai morrer. Mas o homem foi feito para viver eterno. O homem não morria. Porque dentro do homem, e ainda hoje nós temos dentro de nós, um ser eterno chamado Espírito. Como o Espírito nosso é eterno, a nossa matéria antes, na pessoa de Adão, antes que é o nosso pai, na carne, era eterno. Era para todos nós hoje sermos eternos. Não era para o homem morrer. Não era para a mulher morrer, as crianças morrerem. O homem morre por causa da desobediência. E o texto deixa bem claro: o salário do pecado é a morte. Se desobedecer, morre. E eu gostaria que a nossa irmã lesse Ezequiel 18:4, porque enquanto ela procura, eu quero deixar bem claro aqui: Deus fez o homem um ser eterno e imortal, porém a sua imortalidade estava condicionada à obediência para continuar sendo eterno. Ezequiel 18:4 diz: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Bom, a alma que pecar, essa vai morrer. Porque Adão morreu, porque nós morremos, porque nós viemos dele. E o texto de Paulo aos Romanos diz: o pecado entrou no mundo, a saber, por um homem, Adão, por isso que todos pecaram, e por isso que todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso que para que o homem hoje possa ter vida eterna em Cristo, ele precisa se converter e aceitar e convocar e clamar a Cristo como Salvador suficiente da sua alma. Do contrário, ele se torna um ser mortal no corpo e um ser mortal no espírito. Continuando a nossa leitura aqui, vamos em Gênesis 2, 16 e 17. Que diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Bom, você está condicionado. Não desobedece, tá certo? Porque toda desobediência é transgressão e se você desobedecer, vai perder a regalia da eternidade e morrer e ser expulso do lugar onde está, assim como Lúcifer também foi expulso de lá. Mas continuando, Gálatas 13:16,
Nós queremos deixar bem claro, por quê? Porque queremos fechar com os textos para que não haja brecha, para que alguém possa refutar a nossa palavra, a nossa colocação, até porque eu costumo dizer, eu desafio terra, céu e mar, porque tudo que nós falamos com textos, com base bíblica, com apoio bíblico, e não com conversa mole, nem arrumadinho, nem ajeitadinho. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Até aí. Bom, não vamos dar ocasião. Mas é o seguinte, é porque nós estamos na graça, agora eu vou pecar. Não. Eu vou pecar, essa salvação é de graça, é muito barata, eu tenho que fazer eu tenho que perseverar. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque essa salvação está muito fraca. Essa salvação, eu não acredito nela não. Eu tenho que lutar. Você não precisa lutar coisíssima alguma, porque a tua luta não serve de nada. A tua luta, a tua batalha não vai servir para a salvação. A salvação é uma palavra fácil de entender. É um dom gratuito. Você não merecia. Não foi você que correu atrás. Não. Ele amou você. Não foi você que amou a Cristo. Ele te amou primeiro. Ele te escolheu e fez propriedade de Deus. Você é uma propriedade de Deus. Não depende de quem quer nem de quem corre atrás de salvação, mas de quem Deus usar de misericórdia. É assim que o texto nos deixa bem claro. E outra coisa, não vamos usar da ocasião porque estamos na graça para pecar. Nós que já conhecemos a verdade, não é verdade? Então, para que pecar? Para que correr? Eu estou na graça. Se você pensar assim, você nunca nasceu de novo. Porque muitos estão dentro das igrejas que entraram no Evangelho, mas o Evangelho realmente não entrou neles. Continuam carne e continuam perdidos. Gostaria que a irmã Patrícia lesse 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Bom, Adão, você tem uma eternidade, Adão. Você é eterno. Daqui a 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, não interessa, Adão. Você é eterno. Não morre. Você tem tudo em suas mãos, Adão. Você tem uma mulher perfeita. Imagine como era Eva. A perfeição, feita pelas mãos do Senhor. Tinha tudo. Jogou tudo fora porque era melhor obedecer a palavra do Senhor do que cair na esparrela do diabo e querer desobedecer a Deus por causa simplesmente da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, veio e querer. E aí foi a desgraça dele. É melhor obedecer do que praticar qualquer tipo de sacrifício. Mas eu tenho que lutar, perseverar muito, mas não obedece a palavra de Deus, então não leva a nada. E a mulher? Eu queria fazer uma pergunta, irmão. Depois da queda de Lúcifer, logo a seguir o homem foi criado? Porque a gente lê na palavra assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quantos dias, né? A criação da terra até a criação do homem. E outra pergunta, logo quando o homem foi criado, a mulher foi criada também? Essa mulher veio logo, imediatamente, um dia depois, um ano depois? Quanto tempo mais ou menos depois a mulher foi criada, irmão? Olha, na teologia nós aprendemos o seguinte. A palavra teologia, tel de Deus, logia estudo. Estudo de Deus, na teologia se explica o seguinte. Nós não temos a condição de pensarmos que, literalmente falando, Deus construiu a terra e todas as coisas e com 7 dias descansou. Isso daí está muito longe da verdade. Isso foram milhares e milhares, talvez 7 milhões de anos, 7 mil anos, não foi de um dia, até porque a palavra diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então Deus não tem o nosso, do grego, a palavra cosmocratora, ou seja, nós não vivemos na cosmologia, nesse tempo em que se conta. Deus não tem
Um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse hoje. Então essa questão de achar que o homem foi feito e logo em seguida, ou seja, o maligno foi feito, os anjos, e depois que eles obedeceram, com alguns anos ou alguns dias, ou alguns meses, ele pecou. Não foi assim, isso levou-se bastante, milhares e milhares de anos, até vir Adão. Ele povoou a terra, Lúcifer, por milhares de anos, até vir Adão. E depois que Adão veio, que Deus fez a formação do homem, levou-se muitos e muitos e muitos anos, até a formação da mulher, que muitos acham que foi questão de dias. Não é questão de dias, é questão de milhares de anos, e não de dias. Então, a formação da mulher, quando veio, se levou bastante tempo até o homem sentir na pele a necessidade de uma companhia, porque ele estava ou se encontrava só. A formação do homem. Então eu gostaria aqui... Antes disso, irmão, então quer dizer que a mulher, o senhor está dando a entender, não foi da vontade de Deus criar a mulher? Bem, primeiro, o homem, eu acabei de ler agora, o homem é a imagem de Deus, segundo Paulo diz. Deus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Entenderam aí? Deus é o cabeça do homem. Ou seja, Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Por quê? Porque o homem, sendo cabeça de Deus, Deus sendo cabeça do homem, Deus fez o homem à sua imagem. Isso levou bastante tempo, porque foi da vontade do âmago de Deus, da sua vontade, a formação do homem. Eu quero deixar claro aqui, para depois alguém não achar que o professor ele é machista, ele está discriminando as mulheres. Não é nada disso, é o que a palavra está nos afirmando, entendeu? Deus fez o homem e fez a mulher e os amou da mesma forma. Porém, nessa forma de Deus construir o homem, neste projeto não estava a mulher. Isso é a verdade que a palavra nos deixa bem claro. No projeto de Deus, a mulher não estava presente, até porque a mulher veio da vontade do homem. Vendo o homem, é o que o texto diz, que estava só, ficou triste. E Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então o homem é da vontade de Deus e a mulher da vontade do homem. Então o homem quis a mulher, não foi Deus que planejou, foi o homem que no seu coração sentiu o desejo, a necessidade de uma companhia, de uma companheira, e Deus, vendo a sua necessidade, tirou do homem aquela costela e fez a mulher. A forma é tanta que Deus não fez como fez Adão. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, construiu ele completo, na sua primazia, sendo uma forma primária. Mas a mulher foi secundária. Ele não fez da mesma forma que fez Adão. Ele tirou uma parte do homem, mostrando que a mulher era da vontade do homem. Tirou do seu lado esquerdo, do lado do coração, porque o homem só pode ser completo, se completar, quando ele tem a parte que está faltando nele. Por isso que o texto bíblico diz o seguinte: deixa o homem, pai e mãe, se unir à sua mulher e ambos serão uma só carne. É o que o texto diz. Mas eu gostaria que a irmã lesse aí 1 Coríntios, e aí nosso horário está... Tentamos correr, mas o horário... Não perdoe, irmão. Estamos, olha, na contagem humana, viu? 1 Coríntios 14, 34 a 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. E, olha, irmãs, pastoras, irmãs bispas, me desculpem, é a palavra, não é o professor Juscelino Maciel. É a palavra, não permite que a mulher fale, que a mulher ensine ao marido. Os maridos ficam no banco da igreja e as mulheres no comando. Olha, é a palavra, não sou eu, viu? Portador não merece pancada. As mulheres aprendam em silêncio, mas não posso dizer mais nada. É a palavra que diz. Efésios 5, 22, 24.
Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Porque o homem foi feito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi feito a mulher. O homem é uma obra-prima de Deus, sendo o primeiro. A mulher é uma obra-prima de Deus, sendo a segunda. Passou a ser obediente ao seu marido, e o marido a Deus, e ambos a Deus. Mas a conotação deixa bem claro que a responsabilidade de Deus é com o homem, não é com a mulher. Até porque, com o pecado da mulher de Eva, a responsabilidade caiu mais sobre Adão. Adão foi chamado a responsabilidade porque ele era o cabeça, era o líder da casa, era o chefe da casa. E ele não se portou como devia. Então, é chamado a responsabilidade daquele que está na primazia, aquele que é o cabeça. Irmão, licença, mas aí a mulher foi dada uma pena, quando se diz que a mulher vai com dores do parto, né? Que a mulher até hoje sofre com as dores do parto em consequência do erro. Mas se a responsabilidade foi dada ao homem e à mulher, foi dada que tipo de responsabilidade? Veja bem, Deus, ele foi misericordioso com todos, não só com o homem, como também com a mulher. A mulher, ela sofreu uma penalidade maior porque o pecado, segundo o apóstolo Paulo, não joguem em pedra em mim. Se quiser jogar, joguem em Paulo. Eu não tenho nada a ver com isso. Segundo Paulo disse, quem pecou não foi o homem, e sim a mulher. Por isso que ela deve permanecer calada. Agora veja bem, vejam só você. Deus teve misericórdia e fez o seguinte: a punição maior vai cair sobre quem iniciou o pecado, deu o pontapé inicial na bola do pecado, a mulher. Ambos vão morrer, mas a mulher vai ter em dobro maior sofrimento, com dores de parto, e vou multiplicar as suas dores, e você vai dar à luz a filhos. O homem não passa por isso, e só sabe o que é uma dor do parto quem já pariu, não é verdade? Então é uma dor terrível. Eu não sei disso, mas ouço e vejo as pessoas comentando que é uma dor terrível. Então imagine só a punição que a mulher levou, além da morte, do envelhecimento e morte, também a dor do parto. E se não bastasse, ter aquele período, aquele ciclo menstrual que acompanha ela quase o resto da vida, por muito tempo. É uma penúria triste, o homem não passa por isso, não é verdade? O homem recebeu como punição porque deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto que não devia comer, com a morte, o envelhecimento e morte. Mas ao homem não foi dado esse castigo, a mulher teve maior penalidade no seu julgamento. Gostaria que a nossa irmã lesse, não sei se eu pedi para ler Efésios 5, 22 e 24. Então nós vamos ler 1 Coríntios 11, 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ora, o homem não pode orar com a cabeça coberta, porque ele é a imagem de Deus na sua primazia, sendo ele o primário da história, o primeiro da criação. É honroso para ele orar com a cabeça descoberta. Porém, a mulher, como veio da vontade do homem, como a mulher veio da vontade do homem, ela tem que orar com a cabeça coberta, é o que o texto diz. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Não joguem pedra em mim, por favor. Eu sou apenas um transmissor da palavra. Entendeu? O homem é a glória de Deus. A mulher não é glória de Deus. Entendeu?
A mulher se desonra quando ora descoberta, assim como lá no Oriente Médio as mulheres não podem sair sem a burca, sem aquela cobertura, porque é desonroso, tem que cobrir. Os homens andam livremente, e assim era o costume que ainda hoje permanece ali naquelas regiões da Arábia Saudita, do Irã e os países do Oriente Médio. Por quê? Porque isso é a palavra que diz, é a palavra que nos deixa bem claro. A criação da mulher é a vontade do homem. A criação da mulher não veio da vontade de Deus. O homem queria uma companhia. Por isso que ele disse no pecado, quando ele cometeu o pecado, ele disse: a mulher que tu me deste. Ele devia ter dito ao Senhor: a mulher que eu pedi. Ele culpou ao próprio Deus, como se Deus tivesse dado uma mulher a ele. Deus não deu mulher a Adão. Ele queria uma mulher, porque estava triste sabendo que os animais tinha a sua companhia, macho e fêmea, e ele não se encontrava uma mulher para ele, e se entristeceu. A mulher é vontade do homem, e o homem culpou a Deus na sua desobediência, dizendo: a mulher que tu me deste, comeu do fruto e me deu e eu comi. Acusou Deus, não foi da vontade de Deus, era a vontade dele, era a responsabilidade dele cuidar da parte dele. Isso é que é o correto. E 1 Coríntios 11, 3. Já li. Já leu? E 1 Coríntios 11, 4 a 9. E aí estaremos encerrando o nosso assunto de hoje. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Ótimo, até aí. Entenderam? Então, o que nós queríamos trazer hoje para vocês é exatamente essa questão. Como aconteceu a formação de todas as coisas? Como se deram as coisas? Muitas vezes você não ouve isso nos sermões, nos púlpitos de igreja, você não ouve dessa forma. É a forma correta. E nós temos responsabilidade com a verdade absoluta. Não é a verdade absoluta minha, que eu não tenho verdade. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso. É a verdade da palavra de Deus. Quero deixar bem claro. Verdade absoluta é a verdade da palavra de Deus, como realmente, genuinamente ela é. Até a próxima, se Deus permitir, mas eu ainda quero dar uma oportunidade aqui à nossa irmã Patrícia para que ela fale alguma coisa. Não, irmão, eu gostaria que o irmão esclarecesse agora no próximo estudo como ficou o Éden depois da expulsão do homem. Onde está o Éden hoje? E outra coisa, a árvore da vida que havia no Éden é a mesma que está escrita em Apocalipse 22, 2, que diz: no meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. 14. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então eu tenho certeza que o irmão vai esclarecer no próximo estudo essas duas perguntas. Onde e como ficou o Éden depois da expulsão do homem e a árvore da vida? É a mesma? Ótimo. Então eu vou deixar bem claro aqui para vocês, que são os nossos ouvintes, que de hoje a 8, no próximo sábado, nós vamos trazer essa parte que faltou, que nós não tivemos tempo suficiente, foi longo o assunto, mas nós vamos trazer a resposta categórica de onde está o Éden. Está na terra? Está no céu? Onde ele está? O Éden onde habitava Adão. E quem mora no Éden? E quem mora nesse paraíso hoje? E como será no futuro com este Éden, com este paraíso? Se Deus nos permitir, estaremos sábado. Obrigado. Se inscrevam no nosso canal. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e dar lá o seu joinha, o seu likezinho para nós. Obrigado.